Hoje nós vamos falar sobre monômios, mas antes de começar a falar sobre monômios propriamente dito, vamos relembrar o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é toda expressão matemática formada por letras, números e operações. As operações que nós conhecemos. Um exemplo de expressão algébrica é 2x mais 5y, onde nós temos aqui o 2, que é a parte numérica, o 5, que também é a parte numérica, e nós temos o y e o x, que é a parte literal. Essa parte literal aqui, em alguns livros vocês vão ver como número desconhecido. Número desconhecido. Então, a gente pode encontrar o valor, o resultado dessa expressão algébrica quando você substitui as variáveis, ou seja, o x e o y, por um número que você conheça. Por exemplo, se eu tenho 2x mais 5y para x igual a 2 e y igual a 3, o resultado nós temos 2 vezes 2 mais 5 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Mais 5 vezes 3, 15. Logo, o valor numérico dessa expressão aqui vai ser 19. Então, quando você substitui a variável por um número conhecido, você tem aí o valor numérico da expressão. Você tem como calcular esse valor numérico. Atentando para um detalhe. Quando você tiver uma expressão algébrica fracionária, o que é isso, professor? Fração algébrica fracionária, pessoal, é quando você tem uma variável no denominador. Por exemplo, 3x mais 5 igual sobre x. Aqui a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar qual é a condição de existência de uma fração. Aqui eu tenho o numerador e o denominador. E toda fração, o que ela não pode existir? Esse denominador aqui, ele tem que ser diferente de zero. Então, qual o cuidado que nós devemos ter? Que quando nós formos atribuir um valor para x aqui no denominador, ele não pode ser zero, a menos que a questão induza você a resolver. Por exemplo, a questão pode aparecer uma questão do tipo: para quais valores de x a expressão algébrica não existe? Então eu tenho 2a mais 2 sobre 3a mais 1. Para que essa expressão algébrica aqui não exista, 3a mais 1 tem que ser igual a quanto? A zero. Resolvendo, eu vou isolar o a. 3a é igual. Esse 1 passa para o segundo membro, ele vem negativo. Menos 1. A é igual a menos 1. Esse 3 aqui está multiplicando o a, ele vem dividindo. A é igual a menos 1/3. Porque, veja bem, se eu substituir o a por menos 1/3, olha o que eu vou ter. 3 vezes menos 1 sobre 3 mais 1. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso cancelar esse 3 com esse 3 aqui. Então eu vou ter menos 1 mais 1. E isso aqui é igual a zero.